Seja bem-vindo a mais um NextCast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós estamos aqui com um assunto muito produtivo, um assunto muito bacana. Nós vamos trazer aqui algumas dicas para você poder estudar melhor da sua casa. Em tempos de pós-pandemia, muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre como ter um melhor desempenho estudando em casa. Muitas coisas acabam distraindo quem estuda de casa, o estudo EAD está adaptado. Então hoje a gente vai trazer muitas dicas, vamos conversar um pouco sobre isso, para que você possa ter um melhor desempenho nesse processo. E para falar sobre isso, temos aqui nosso time de teachers, né? O Fabiano, a Luísa, e temos também a Joyce, né? Faz parte do nosso time administrativo, aluna da Next Level, estuda de casa e vai estar aqui participando com a gente hoje. Como vocês estão, galera? Tudo bem. Tá um friozinho agora em São Paulo, mas hoje tá mais tranquilo. Friozinho no estúdio. Friozinho no estúdio. Muito bem, muito bem. Que bom que vocês estão bem. Eu tô bem. Sempre bem, não é muito opcional. Mas enfim, galera. Bom, nós estamos passando um momento, né, da sociedade que o estudo ele foi adaptado por conta da pandemia, então nós estávamos acostumados a viver muitas coisas presenciais. Já existia, é claro, muita coisa no EAD, muita coisa em vídeo aula, mas não tanto como a pandemia trouxe e nos obrigou a nos adaptarmos, né? Como que vocês passaram por esse processo e como que vocês se adaptaram, né, ao estudo EAD? Vocês, na época, estudavam alguma coisa? Como que ficou isso na vida de vocês? Eu tava nos Estados Unidos, então... Sorry. Então, eu estudei tudo online. Pra mim não foi uma coisa que... acho que pra ninguém foi uma coisa boa no começo, né? Mas se adaptar não é uma coisa tão fácil. Mas pra mim foi esquisito, porque eu tinha ido lá pra conhecer as pessoas, né? Então, pra fazer conexões. E aí, de repente, mas agora você vai fazer conexão com a sua parede, porque você vai estudar da sua casa. E aí eu fiquei meio beleza. E aí eu fiz um curso de fotografia online. Então, pra mim foi assim, fotografia, como é que eu vou fazer isso online? E a gente tava em quarentena real. Então, pra mim foi muito, assim, foi um baque muito grande. Depois eu fui estudar pro TOEFL, que é a prova de inglês, né? Que te dá um certificado. E aí eu achei bom, porque eu achei que eu pude me dedicar muito mais ao tempo que eu tinha de commuting, de transporte. Já não usava mais pra transporte, eu usava pra estudar. Então, você conseguia focar mais. Sim. E acho que também, não sei, hoje, por exemplo, trabalhar em casa e estudar em casa, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Eu olho e falo, cara, eu nunca mais quero sair desse quarto. Saiu até uma pesquisa recente de que hoje o profissional brasileiro, ele avalia é presencial, então eu prefiro uma vaga que home office. Mal acostumado, você me deixou. No meu caso foi justamente essa mudança, né? O que eu estava estudando já era EAD, mas eu trabalhava presencialmente, estava muito habituado já a dar aulas de inglês presenciais. E quando precisou mudar, foi meio que, e agora? Como é que eu vou fazer, né, para adaptar? Você sente falta no começo, né, do contato que você tem ali, mas o online ele acaba trazendo outras ferramentas para o professor, né? Dá uma praticidade que no presencial você normalmente não teria, até porque em sala de aula não é legal você mexer no celular. No online você vai estar com o computador ali aberto e você deve, né, utilizar essa ferramenta aí para melhorar tanto o seu ensino e às vezes até o aluno, né, pode ali utilizar como uma fonte. Então assim, havia na minha cabeça realmente um muro assim, online não vai dar certo, vai ser algo assim... Eu nunca tinha nem ousado dar aulas nem particulares ou por outras escolas que fossem online. E depois desse período eu me habituei. Né? Tanto que hoje eu sou esse profissional, que às vezes eu penso, presencial, olha... Desculpa. Quanto que dá um Uber até lá, né? Basicamente. Às quintas-feiras nós fazemos, né? Normalmente na nossa rotina, o presencial aqui, pra mim... É interessante. Não são aulas, né? É interessante, mas pode parar. Não vou reclamar aqui. E é só meu período, hein? Só meu período. Não, mas realmente, pra mim hoje, assim, pra trabalhar presencial, tipo, cara,
vai me pagar muito mais, então a pessoa não vai me pagar. Então eu não vou trabalhar presencial. Vou ficar em casa. Tá ótimo. Eu acho que todo começo, assim, realmente é mais difícil, né? Porque a gente precisa se habituar, como vocês falaram. Então, no meu caso, eu fazia faculdade, e a minha faculdade é a área da saúde, né? Então, assim, o começo foi muito difícil porque eu nunca tive aula online. Então, como assim o professor vai estar lá? Assim, a minha casa, onde eu morava, era muito cheia, tinha muitas pessoas. Então, era um barulho daqui, o cachorro late entre a gente, então era difícil se concentrar. E aí, até a gente criar o jeito, criar hábitos, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Mas hoje, realmente, é maravilhoso. Eu acho que para todo mundo foi um impacto inicial, né, de como se adaptar. E depois que começou a se adaptar de fato, assim, eu prefiro essa realidade do que qualquer outra. Porque, pelo menos agora eu tenho controle do meu estilo de vida, eu não passo 4 horas do meu dia dentro do transporte público. Então tem uma série de coisas que... Mas tem gente que ainda tem isso meio que na cabeça, né? Online eu não consigo me concentrar. Online eu não vou conseguir aprender. A gente tem alunos assim. E eu acho que é porque, até já entrando nas dicas, eu acho que é muito porque no online tem os seus ônus e os seus bônus, né? E um dos principais ônus é que, assim, tudo é uma disputa da nossa atenção, né? Então, em tudo, o celular, o cachorro, o carro dos churros na rua, Carro do ovo. qualquer coisa que passar vai chamar a nossa atenção e acabar nos distraindo daquilo que a gente está fazendo, né? Então, se a gente não tiver esse foco de realmente, nesse momento que eu estou estudando, eu vou estudar. Então, por exemplo, uma das dicas que nós vamos trazer, eu queria saber como é que é para vocês isso. O espaço físico. Se você não tiver um espaço físico apropriado para trabalhar e estudar, logo qualquer coisa vai te distrair, qualquer coisa vai te chamar a atenção. Como que é isso para vocês? Como que é o espaço de trabalho de vocês? E de estudo, é claro. Bom, hoje para mim é meio que uma prioridade, né? Eu me mudei semana passada e, assim, os locais que eu estava procurando tinha que ter um local para dar as aulas. Não ia ser... opcional. não dava para ser no mesmo quarto que eu durmo, tinha que ter um a mais, né? Não dava para fazer também um local, ou me mudar para um local onde fosse barulhento, né? Tanto que deu certo, né? Estou em um local apropriado dentro dos parâmetros. E essa questão da atenção e a privacidade que você vai ter ali vai influenciar muito, né? Especialmente se você se distrair fácil. Né? Eu acho que é igual o Will falou, as notificações vão te chamar a atenção, né? Talvez alguém fazendo alguma... Não, da Luísa não, porque a Luísa quando tá dando aula, ela não olha o WhatsApp por nada. Cara... Você pode estar morrendo. Já aconteceu. A Luísa não Gente, responde o WhatsApp. concentradinha. Tem história. Se tem a placa, porque tem história. Minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Eu tô aqui com o aluno, ó. Vamos lá. Não, é porque assim, ninguém liga A mais sua linguagem hoje, de amor em é 2023. ato de perturbação. Em 2023 ninguém mais faz ligações. Se ligar pra Luísa, ela não vai atender. Ela não vai assumir. Não liguem. Que isso? Achei que o podcast era pra ensinar os alunos. E pra você, Joyce, como é que é essa questão do espaço na hora das suas aulas? Como que funciona isso? Eu acho que se eu tivesse descoberto o quão isso era importante, eu acho que eu teria me desenvolvido bem melhor no decorrer, assim, dos anos, né? Que a gente já tá, assim... antes eu estudava, assim, no sofá, largadona, e eu não conseguia, não tinha foco, era meu celular tocava, eu tava aqui estudando, aí o celular tocava, eu via o celular e mas não tá rendendo. E hoje eu tenho, assim, um espaço que é próprio pra estudar, então parece que quando eu sento nesse lugar pra estudar, eu acho que o meu próprio organismo já fala, não, agora é hora de foco, de concentração. Entende, né? Então eu já deixo, olha, avisado, gente, meus pais, assim, não falem comigo, não me perturbem, porque eu vou estar... Esquece. eu vou estar estudando. E assim, são 20 minutinhos, 15 minutinhos, às vezes o tempo é corrido, não dá pra gente ter ali 1 hora de estudo, mas são 20 minutos que quando a gente foca, a gente sente que... Eu sinto, pelo menos, que rende muito mais quando a gente não tem nada, assim, pra atrapalhar a gente. Sim. Boa. Lu? Eu acho... Eu esqueci a pergunta. Como que é? A gente veio conversando sobre isso no caminho, inclusive. O espaço de trabalho. Eu acho que o espaço de trabalho, assim, pra mim, hoje é o meu quarto, né? Eu tenho uma escrivaninha que eu tento deixar o mais organizado possível. Eu não sou uma pessoa muito boa. Né? Eu não sou uma pessoa muito boa com organização. Mas, assim, eu vejo que faz diferença isso quando eu deixo minha escrivaninha organizada. Minha cachorra tá sempre de plano de fundo nas minhas aulas, mas, assim, eu acho que, óbvio, a gente fala de realidades diferentes, né? Não é todo mundo que, por exemplo, vai ter um computador pra estudar. Não é todo mundo que vai ter um quarto só pra pessoa pra estudar. Mas o mundo ideal é que você tenha um cômodo
silencioso. apropriado, né? Pra você, com uma boa internet. E que você, na minha opinião, com o computador é muito melhor, né? Celular é muito tentador, né? Você tá ali, aí de repente chega uma mensagem do crush e você fala, meu Deus, peraí, a professora tá falando, mas eu só quero ver aqui rapidinho. E aí nisso, vários alunos, de repente eu fiz uma pergunta e o aluno aqui, ó. Hã? Aí, ó. Especialmente essa aula de turma, né? Então, assim, Bom saber, Luísa, porque tem vezes na reunião que... Ora. Você recebe? Não, você... Hã? Não, mas Tá, dando nunca atenção pro crush. nunca disso. Inclusive, agora mesmo foi só um... A gente É só fala... um lapso mesmo. Não, mas eu acho que eu acho que tudo isso faz... Eu que sou uma pessoa que preciso de muito pra organização, pra concentração, eu procuro, assim, eliminar todas as... A concorrência, né? Exato. Era o que a Boa. gente tava falando antes de entrar, né? Sim, exatamente. E tanto o espaço como o horário, né, de estudo, eu acho que Sim. precisa ser algo fixo. Porque quando nós não estabelecemos isso, é muito do que a Joyce falou. Tipo, eu vou sentar aqui no sofá, pego o computador, o celular, e eu vou fazer isso à vontade, né? Algumas pessoas acabam confundindo o home office, né? Seja no estudo, seja no trabalho, né? O ato de estudar ou de trabalhar em casa, acabam fazendo isso de maneira mais desleixada. E isso prejudica muito o seu desempenho. Você não consegue absorver e desenvolver da forma que você absorveria e desenvolveria se você estivesse se dedicando para aquilo, né? Então, como é importante você ter um espaço apropriado, né? E a Luísa falou muito bem quando ela fala, tipo, às vezes não é a realidade de todo mundo, e a gente entende, mas o que tiver no seu alcance, faça para que você tenha um espaço adequado. Tem aluno que faz um carro. Já Tipo assim... conheço. Você falou do local apropriado. Tem uma aluna que ela tem aula, né? Normalmente no quarto da casa dela. E um dia ela começou a ter aula. E eu vi uma toalha pendurada atrás dela, né? Aí eu fiquei tipo, E aí ela falou assim, não, é que tem visita aqui em casa e eles falam alto. Aí eu vim pro banheiro. E ela teve aula do banheiro da casa Maravilhoso. dela. Foi isso. Errada aula não natural, é. exato. Teve a aula. Teve a aula, ela participou. Teve a aula, ainda tipo, colocou a toalha pra tava abafar o eco. silêncio. Basicamente isso fez todo Vida um que segue. estúdio ali. Mas essa questão de horário, por exemplo, eu tenho já o hábito de trabalhar a maior parte do tempo online, né? A minha esposa, ela faz 2 dias de home office. E nos dias que ela tá em casa, por exemplo, se eu tô dando aula, tá tranquilo, porque eu tô dando aula, ela tá ali na dela. Mas quando eu tô fazendo conteúdos, isso aqui pode dar uma encrenquinha, qualquer coisa que eu não estou falando, ela quer conversar comigo. E às vezes Dani, vem aqui ouvir esse negócio, E aí, rapidinho. assim, Ela vê que eu não estou ouvindo alguém nem Ela vê que eu falando, não tô ela conversando. entende que eu não estou fazendo nada. E aí ela me pergunta alguma coisa, ou às vezes é uma conversa mais trivial assim, e na minha cabeça assim, putz, que chato. Cara, eu tô trabalhando. E assim, acaba sendo... Eu converso, né? Respondo, mas às vezes eu mantenho o fone ali, né? E continuo fazendo. Mas é assim, porque não é só o local, é o tempo, né? Dentro daquele horário, Exato. eu tenho que fazer... Talvez eu não tenha uma entrega, mas dentro daquele horário eu me policio pra estar fazendo aquilo. Então, às vezes, qualquer distração que apareça por ali, eu já vou ficar, mais alerta, mas a ideia de você ter o tempo, né? Ter na agenda, né? Talvez você prefere virtual ou alguma coisa fixa, isso vai te policiar a reservar aquele período, né? Não adianta também você ter o local, mas assim, à medida do possível, isso não pode ser sempre aleatório. Sim, existem várias metodologias, né? Várias metodologias que hoje facilitam esse processo de você administrar o seu tempo de estudo. Então, a Pomodoro, por exemplo, é uma das mais conhecidas e utilizadas, onde você intercala parte do seu estudo com outras atividades para que não se torne algo cansativo, né? E isso realmente é o ideal, para que você possa ter um bom desempenho no que você está estudando, absorver de maneira adequada e também poder desempenhar outras coisas, não esquecer do restante da sua vida. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que às vezes eles falam assim, eu separei a segunda-feira para estudar o inglês. Aí a segunda-feira ele tem a aula, e aí depois ele estuda por 2 horas. E aí ele não Nossa, toca isso não é bacana. no inglês de novo até a próxima segunda-feira. Aí eu penso, gente, primeiro assim, eu jamais conseguiria ter uma aula e depois estudar 2 horas de inglês. A gente tá falando do mesmo assunto, a gente não tá falando de matéria É tipo 3 horas e meia seguidas de estudo. uma matéria. De uma matéria. Aí eu fico assim, cara...
Boa sorte, mas eu não aconselho. Não, isso realmente não é nada saudável. É. Então, assim, o bacana é você ter um espaço adequado e separar ali pelo menos uns 25, 30 minutos do seu dia para estudar o idioma, né? E aí você pode até pegar dicas com o seu teacher para estudar diferentes coisas. Listening, speaking, writing, enfim, coisas diferentes em diferentes momentos. Mas pelo menos uns 20, 30 minutos por dia para que você possa ter um bom desempenho no dia a dia e não somente em um dia da semana, né? Sim. Sim. E fazer também metas alcançáveis, né? Eu acho que isso é uma coisa que, pra mim, 2 coisas que eu preciso fazer sempre são metas alcançáveis, ou seja, começa de pouquinho. Então, por exemplo, pra mim, a minha dificuldade hoje sempre, é ir na academia. Então, por exemplo, eu tava assim, né? Eu vou 4 vezes por semana. Não tava conseguindo 4 vezes por semana. Baixei pra 3. E agora eu tô, assim, eu fico muito menos desanimada, Sim. porque antes era assim, bom, eu não vou conseguir os 4 dias mesmo, então não vou faltar hoje também. E agora eu tenho uma meta que é alcançável. Então, pra mim, é melhor pra que eu me sinta motivada de conseguir. E além disso, essa coisa do horário fixo. A academia é uma coisa que eu ainda não consegui colocar horário fixo. Por exemplo, quem faz meditação ou devocional, alguma coisa do tipo, se não tem Horário fixo, provavelmente já experienciou isso de acabei não fazendo, Sim. acabei deixando por último, fui fazer na cama, dormir. Então, assim, é a mesma coisa com o inglês, sabe? Esses dias ele falou, eu fui fazer, mas aí eu tava tão cansada, eu acabei dormindo enquanto eu tava lendo o texto. É óbvio, você deixou pra fazer de última coisa. Então, assim, tudo que a gente não separa um horário acaba dando errado, não é culpa do inglês, é culpa da rotina mesmo, né? Sua. Aquilo acaba não se tornando uma prioridade, né? Exato. E uma vez que não é uma prioridade, você não consegue desempenhar naturalmente. E nós funcionamos sobre pequenas recompensas, né? Sim. Cientificamente falando, sempre que nós alcançamos um objetivo, nós nos motivamos a alcançar um outro objetivo, aí mais longe. Agora, quando nós não alcançamos aquele objetivo, naturalmente nós também não conseguimos nos motivar para alcançar outros. E é o que nós chamamos de quick wins, né? De pequenas vitórias. Então, assim, mas eu não consigo estudar 30 minutos por dia. Tudo bem, estude 10, estude 5. Estude o que você pode. Alcance aqueles 5 minutos e, consequentemente, no dia seguinte ou na semana seguinte, passe para 10, passe para 15, né? Para que você consiga aquela pequena vitória e na semana seguinte aquilo se torne uma vitória maior e você consiga se motivar em cima do processo. Porque senão você coloca, vou estudar 1 hora por dia. Parceiro, não vai. Sim. Não vai. Como que você enxerga isso como aluna, Joyce? Como que é a visão do aluno para esse processo? Assim, eu vejo que tem vários tipos de aluno, né? Tem aquele aluno que não estuda, quer falar inglês e tal, mas acaba não estudando, não se dedicando. Tem outros que deixa pra fazer a lição na última hora, né? Um dia antes. E... Tem os que faz a lição na hora da aula. na hora da aula, quando tava fazendo um. Na correção. Mas assim, Posso eu dar um vejo... salve pra um... Posso citar nomes? Mas eu vejo que o segredo é a constância, não tem jeito, sabe? E uma coisa que eu acho bem legal, assim, eu vendo como aluna, é porque hoje, nas aulas, assim, não é aquela coisa chata que só tem parte gramatical escrita, né? Então, tem muita aula de conversação, a gente, tipo assim, tem várias possibilidades de estudar por música, por listening, por aulas de conversação mesmo, que nós temos durante todos os dias da semana. Então, assim, não consigo entrar todos os dias da semana, mas se você entrar 2 dias na Já semana... vai fazer uma baita diferença. Já faz uma diferença, né? Então, é a constância, eu vejo. Não consigo estudar 1 hora, não consigo estudar 30 minutos. Mas, tá indo pro trabalho, tá indo pra faculdade, coloca um listening, vai escutando, coloca uma música em inglês, vai olhando no Google Tradutor, porque a gente tem essa ferramenta hoje do celular que a gente consegue ficar diariamente, né? Então, eu acho que a gente ter mais ali... mais prática com a língua, né? Tem mais... no nosso dia a dia mesmo, né? Contato, né? Mais contato, isso. A constância vai te levar Isso. a ter uma prática muito mais tranquila, né, Fabiano? Sim, e essa questão do tempo é crucial, né? Você vai precisar ter o contato diário. Eu acho que, assim, se pudesse dizer uma palavra que eu repito muito, é tranquilo e contato diário. Porque, assim, eu falo sempre isso para os alunos, né? E é algo que vai fazer diferença. Eu penso que muito do que nós vemos, né, no sistema de imersão, que talvez seja o mais efetivo, né, talvez seja o melhor, mas é porque você está ali sendo bombardeado involuntariamente pelo idioma, né? O melhor que você consegue fazer em outro país, né, no seu país nativo, para aprender um outro idioma, é ter uma frequência, né? E aí você não vai conseguir no mercado falar inglês,
você não vai conseguir ir na padaria e falar inglês, né? Give me a dream, né? Dá um sonho. Tipo, não faz muito sentido. The dream's done. Acabou tipo, o sonho. Acabou o sonho. Mas você pode reservar esses períodos aí para você diariamente ter um momento ali do inglês, porque seu cérebro ele vai perceber que é importante, né? Eu sempre uso essa palavra para os alunos, né? Em aulas experimentais ou até em aulas normais. Pergunto, como é que fala gaveta em inglês? Né? Tipo, já até falei isso uma vez, tipo, as pessoas não sabem. E assim, procura, cara, é bem simples, procura parte da sua casa em inglês por 5 minutos, coloca um post-it ali e conforme você for fazendo isso, o seu cérebro ele vai captar. Transforma o seu ambiente, né? Exatamente. Transforma o seu ambiente, isso é muito positivo, porque assim, você consegue intercalar o processo do estudo do idioma com outras coisas que envolvem o estudo do idioma. Então, você não precisa simplesmente abrir o livro ou abrir o computador e ficar estudando. Sim. Você pode adaptar a sua rotina. E você não precisa que você se adeque ao idioma. Você pode fazer com que o idioma se adapte ao que você faz. Sim. Então, eu gosto de ver filmes, veja filmes em inglês. Eu gosto de ver séries, veja séries em inglês. Eu gosto de músicas, pegue as letras das músicas em inglês. O que eu acho que, assim, que é inegociável é, se você tá aprendendo inglês, que seja qualquer outra língua, e aí você assiste os filmes e as séries dubladas, cara, você não chegou, tipo assim, não vai dar certo, cara. Você não fez os 10% que você deveria fazer. Porque, assim, que eu não gosto. Meu, não é possível que de ler? Você não gosta de ler? Não é possível que você não goste de nenhuma dessas 3 fontes de entretenimento. Assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa. Sim, em algum momento você vai Você consome isso. encontrar. Em algum momento você consome Então, isso. assim, encontre isso no inglês, sabe? E não precisa ser o que a gente indica. A gente indica muitas coisas, mas, por exemplo, eu indico as coisas que eu gosto. E aí eu falo, gente, você não precisa gostar de Friends. Eles odeiam Friends. Então, assim, Friends é eu bem jamais Você pode gostar de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, entendeu? Ou então, tipo, não gosto de séries no geral. Beleza, vai pra vídeos do YouTube. Review de... React, que eles falam, né? Cara, os React são da hora. Os React são muito bons. Videogames. Aparentemente Não faço tem ideia. isso. Pra quem não gosta, sei. excelente. Então, assim... Vai nisso, cara. Mas aí como é que eu estudo? Você vai ouvir... É engraçado porque, assim, é tão lógico... É tão básico, né? E ao mesmo tempo a gente nunca... É aquela coisa do o óbvio que não é dito, não é óbvio. Então, o que acontece? Quando a gente era criança, a gente ouvia os desenhos, Galinha Pintadinha, nem era da nossa época. Galinha Pintadinha, a gente... Mais novo que isso. Tinha Looney Tunes. Era Looney Tunes, é verdade. E aí a gente ouvia nossos pais conversando, e a gente ouvia música, e a gente tava o tempo inteiro sendo bombardeado do português. E a gente não estava indo na escola nesse primeiro momento. Você podia até ir numa creche, mas você não estava sendo ensinado a gramática. Você estava simplesmente sendo exposto ao ambiente do português, à língua portuguesa. Então, assim, em algum momento você começou a fazer associações. Por que o inglês seria diferente? Agora, inclusive, que você já tem a sua primeira língua. Exatamente. Né? Sim. E é muito do que a gente acredita como metodologia própria, né? Que é o RAP, Reprocessamento do Aprendizado Primário. Ou seja, você pode aprender o segundo idioma da mesma forma que você aprendeu o primeiro. Sim. Uma criança, ela não aprendeu português escrevendo. Ela primeiro escutava alguém falar, ela absorvia o que uma pessoa falava, aí ela passava a repetir o que a pessoa falava, ela era corrigida por falar errado até que ela falasse certo. E aí depois que ela já escutava e falava, ela já conseguia se comunicar, foi que ela foi aprender a gramática, aprender alfabeto e tudo mais. Significa que a gramática não tem importância na metodologia? Claro que não. Só que ela tem um lugar certo e um momento certo para ser desenvolvido. E esse pilar ele é desenvolvido com naturalidade dentro dos outros. Porém, a gente não pode achar que alguém vai conseguir aprender o idioma, pelo menos nós não acreditamos nisso, primeiro aprendendo a escrever e depois aprendendo a falar. Até porque, assim, talvez apenas 1% da população aprenda inglês porque quer escrever em inglês. E essa eu nunca vi alguém falando, eu quero escrever em inglês. Essa pessoa provavelmente trabalha com isso. Tipo, faz tradução e intérprete. Exato. Por aí. Agora, fora isso, você quer aprender o inglês pra se Você comunicar, pra você conversar. É a necessidade inglês. básica do ser humano, é a comunicação. O que mais acontece as pessoas, né, acabam estudando, conseguem fazer provas, né, conseguem fazer interpretação de texto e não tem essa segurança de falar. Todo mundo já ouviu, né? Olha, eu até entendo bem.
Mas falar... Mas na hora de falar, É. Não sei o que acontece que eu travo. eu não consigo, né? E são essas crenças limitantes que a gente coloca de que a gente até consegue escrever ou entender algo, mas não consegue falar, né? Tem aqueles memes, tipo, o inglês na minha cabeça, o inglês quando eu falo. Então, é muito importante nós termos esses princípios de estabelecer um momento certo de estudo, ter um lugar adequado, intercalar as atividades, para não ser algo cansativo, não ser uma atividade que vai ser chata, né? Porque pode ser algo divertido. É claro que tem a parte que em algum momento você não vai curtir tanto de ficar estudando, porque você está aprendendo o idioma, você não está fazendo um hobby, mas você pode atrelar o aprendizado do idioma aos seus hobbies diariamente, para que se torne algo legal, e não algo chato, né? Sim. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quer colocar mais algum ponto? A questão de ser muito intencional, porque hoje, por exemplo, o Fabiano deve pegar isso também. Eu tô estudando muito por o aplicativo X, não vou dizer qual é. E aí, assim, aquele lá, que tem O vários Trilingual. joguinhos, é bem legal. E assim, beleza, assim, não é o meu estilo de estudo, eu realmente não gosto, eu acho muito repetitivo, que me cansa, mas assim, se funciona pra você, amém, aleluia, estude também por isso. Só que, o que acontece? Ele é um jogo, né? Então, você acaba tendo que, aparentemente, você tem metas a alcançar. Porque eu joguei menos e eu acabei baixando tal, não sei o quê. Vários, não um, não dois, vários alunos vieram falar assim, eu estava fazendo só no automático. Então, assim, honestamente, você estava jogando um joguinho, você não estava aprendendo inglês. Então, seja muito intencional no que você está fazendo. Se você contou aqueles 5 minutos que você estava no aplicativo X como estudo, saiba que ele não foi um estudo, porque você não prestou atenção em nada, você só queria ganhar pontos no joguinho. Então, assim, seja muito intencional. Se você tá ouvindo uma música, ouça intencionalmente. Não enquanto você cozinha e faz várias coisas e tá com a peteca aqui. Tipo, Sim. você não está estudando. É o que a gente acredita como estudo passivo e estudo ativo, né? Você pode estudar passivamente, você pode colocar o tempo de estudo em outras atividades, né? Tipo, estou na academia e ouvindo um podcast. Tá tudo bem, isso é o estudo passivo. Estou cozinhando e acompanhando música. algo em inglês. Enfim, Sim. esse é um estudo passivo. Mas é necessário você ter o seu tempo de estudo ativo também, onde você para estudar, né? Isso uma coisa complementa a outra. Sim. E elas não vivem independentes, sozinhas. E convenhamos, né? Se for pra estudar inglês jogando, tem jogos melhores. Joga outros jogos. Sim. O pessoal tem até um diálogo ali. Dá pra Tem um você joguinho ver. mais legal pra poder... Nada contra, mas melhorem. O processo vem. Tudo bem. Mas é isso, galera. Eu espero que tenha sido positivo pra você, que você tenha gostado desse material, que você consiga seguir essas dicas. Nós estamos à disposição para te ajudar se você tiver qualquer outra dúvida. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevel, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Nós estamos à disposição para poder ajudar você a alcançar o seu próximo nível. Eu vejo você no próximo episódio. See you! Bye, bye. Bye.